boa tarde, boa noite. Vou estar iniciando a aula explicando o contexto histórico dos circuitos com resistores em paralelos. Bom, os circuitos elétricos começaram a ser estudados com mais profundidade no século XVIII, durante o período da Revolução Científica Industrial, quando os interesses pela eletricidade cresceu enormemente, de forma abrupta, de forma grande. Bom, vou estar falando a origem e descobertas iniciais que aconteceram durante esse século, né? Em 1729, Stephen Gray descobriu que a eletricidade podia se mover através de condutores, como metais e fios. Em 1752, Benjamin Franklin realizou experimentos com eletricidade atmosférica, o famoso experimento da pipa, ajudando a compreender o comportamento das cargas elétricas. E em 1780, Luigi Galvani observou que os músculos de sapos se contraíam com impulsos elétricos, o que inspirou o estudo sobre as correntes elétricas. Bom, falando um pouco sobre o nascimento das leis elétricas, né, no início do século XIX, começaram os estudos matemáticos experimentais que explicaram o funcionamento dos circuitos. Em 1827, Gregor Simon, o físico alemão, formulou a lei de Ohm, que relaciona a tensão corrente e resistência elétrica. Essa lei foi essencial para entender como os resistores se comportam em série e em paralelo. Em 1845, Gustav Kirchhoff, desculpa pela pronúncia, também alemão, formou as leis de Kirchhoff, que explicavam como a corrente e a tensão se distribuíam em diferentes partes de um circuito. A lei das correntes de Kirchhoff é fundamental para o estudo dos circuitos em paralelo, pois mostra que a corrente total é a soma das correntes de cada ramo. Bom, falando sobre seu desenvolvimento e aplicação, essas descobertas dos circuitos elétricos começaram a ser aplicadas em telégrafos, sistemas de comunicação do século XIX, lâmpadas e redes elétricas no final do século XIX e início do século XX, sistemas eletrônicos e digitais no século XX e XXI, e dependem totalmente de combinações de resistores em séries e em paralelo para controlar a corrente e proteger seus componentes. Em resumo, os circuitos com resistores paralelos surgiram da evolução dos estudos sobre eletricidades e resistências no século XIX. Foram possíveis devido às leis de Ohm que foram criadas, né, e a de Kirchhoff, que, perdão pela pronúncia novamente, permitiram compreender e calcular o comportamento da corrente elétrica em ramificações. Hoje, esse tipo de circuito está presente em praticamente todo aparelho eletrônico, desde uma simples lâmpada ao computador e até celulares. Olá, eu me chamo Maria Emanuele e vou falar um pouco sobre o conceito dos circuitos com resistores em paralelo. Os circuitos com resistores em paralelo são aqueles em que os resistores estão ligados lado a lado, ou seja, todos têm as mesmas extremidades conectadas aos mesmos pontos do circuito. Nesse tipo de ligação, a tensão é igual em todos os resistores, mas a corrente elétrica se divide entre eles. Uma das principais vantagens do circuito em paralelo é que, se um resistor parar de funcionar, o restante do circuito continua operando normalmente, já que há outros caminhos para a corrente elétrica passar. E aí, além disso, a resistência equivalente de um circuito em paralelo é sempre menor do que a menor resistência individual presente. E isso acontece porque o número de caminhos para que a corrente aumenta, onde a corrente aumenta, né, vai facilitando sua passagem. Em resumo, os resistores em paralelo tornam o circuito mais eficiente e garantem maior estabilidade no funcionamento dos paralelos elétricos. Boa tarde, meu nome é Júlia e vou falar sobre as leis do paralelo, corrente e tensão. Num circuito elétrico em paralelo, temos duas leis importantes que explicam como a corrente e a tensão se comportam. Primeiro, a lei da tensão. Em um circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os ramos. Isso significa que, se a fonte fornece 12 volts, cada resistor ligado em paralelo também recebe exatamente 12 volts. Já a lei da corrente diz que a corrente total do circuito é a soma das correntes que passam por cada ramo, ou seja, a corrente se divide entre os caminhos disponíveis dependendo da resistência de cada um. Quanto menor a resistência, maior
a corrente que passa por ali. Em resumo, em paralelo, a tensão é igual em todos os pontos e a corrente se divide entre ramos. Essas leis são fundamentais para entender como funcionam os circuitos elétricos em casas, aparelhos eletrônicos e sistemas de iluminação. Boa tarde, meu nome é Mariellen e eu vou falar agora um pouco, sobre o cálculo da resistência equivalente. A resistência equivalente é dada pela sigla REQ, é o valor de um único resistor que poderia substituir todos os outros do circuito, mantendo a mesma corrente total. Vamos para o cálculo mais simples, que é o caso se for apenas dois resistores. A gente pode usar o produto pela soma. O que é o produto pela soma? Você pega a resistência de um e multiplica pelo outro e divide isso pela soma dos resistores. A fórmula está aí na sua tela. A resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Já no caso mais geral, em que a gente tem dois ou mais resistores, a gente fala que é o inverso da resistência equivalente. É igual à soma dos inversos da resistência. Então, fica dividido pela resistência equivalente, que vai ser 1 dividido pela resistência, que vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e por aí vai. Por último, vamos falar do caso em que temos N resistores, podendo ser a quantidade que for, ligados em um paralelo, e na situação em que todos são idênticos, ou seja, todos têm a mesma resistência. Para você obter a resistência equivalente, nesse caso, basta você pegar um valor de um dos resistores e dividir pelo número de resistores. Uma observação a se fazer é que a resistência equivalente de resistores em paralelos é sempre menor do que o resistor dos circuitos. Bom, agora vamos entender o que é a chamada lei de Ohm. A lei de Ohm, ela explica a relação entre tensão, resistência e corrente. Ela diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Se a tensão sobe, a corrente tende a subir. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Agora, nos circuitos com resistores em paralelo, essa lei ajuda a calcular a corrente de cada ramo, já que todos recebem a mesma tensão. Cada resistor puxa uma corrente diferente conforme seu valor. E a soma dessas correntes forma a corrente total do circuito. Agora vamos falar um pouco sobre o cálculo. A lei de Ohm, ela foi criada por George Simon Ohm. Ela explica a relação entre as três grandezas elétricas citadas anteriormente: a tensão, a corrente e a resistência. A equação é U é igual a R vezes o I, sendo U a tensão estando em volts, o R a resistência em ohms e o I a corrente estando em amperes. Olá, eu me chamo Deirde e para terminar com a nossa apresentação, eu vou resolver duas questões objetivas sobre a associação em paralelo. A questão 1 é sobre conceito e corrente total. A pergunta é se três resistores idênticos, cada um com uma corrente 2A, estão ligados em paralelo. A. Qual é o valor da tensão em cada um dos resistores, sabendo que a fonte fornece 30 volts? O valor da tensão. A regra é em paralelo, a tensão é a mesma em todos os componentes. Se a fonte 30 volts fornece 30 volts, a tensão em cada resistor é de 30 volts. O cálculo fica tensão 1 igual a tensão 2, que é igual a tensão 3, que dá 30 volts. Letra B. Calcule a corrente elétrica total fornecida ao círculo. Em paralelo, a corrente total é a soma das correntes em cada ramo. São como três resistores idênticos e cada um tem 2A. Que aí o resultado fica aí igual a 2A mais 2A mais 2A, que no total dá 6A. A questão 2. Cálculo da resistência equivalente. Dois resistores são conectados em paralelo. A. Qual a fórmula mais rápida para calcular a resistência equivalente neste caso?
Como são apenas 2 resistores, a fórmula mais rápida é o produto pela soma. Letra B. Calcule o valor da resistência equivalente do círculo. Pronto, para encontrar a corrente total que sai da fonte, tratamos o círculo como se fosse composto por apenas um resistor, a resistência equivalente que acabamos de calcular. Usamos a lei de Ohm, a relação fundamental entre tensão, resistência e corrente. O primeiro passo é identificar os valores totais, que no caso a tensão total seria 12 volts e a resistência total seria o 3. O segundo passo é substituir e calcular. E o terceiro passo é realizar a divisão, que no total final deu 4A. E a conclusão é que a fonte precisa fornecer uma corrente total de 4A para alimentar o círculo. Pronto, e essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada.